O nosso convidado de hoje é o Dr. Luciano Feldens. Dr. Luciano Feldens é advogado, professor de Direito Penal Econômico, Direito Penal Empresarial, doutor em Direito Constitucional, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos. O currículo do professor é bastante extenso, a gente resume aqui nesse momento. Seja bem-vindo, Dr. Luciano Feldens, é uma honra contar com o senhor aqui no dia de hoje. A honra é toda minha, muito obrigado pelo convite, professor Lúcio, professor Pedro. É realmente fascinante conhecer o trabalho que é aqui desenvolvido da AMF. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui e conversar com os estudantes, alunos da instituição. Doutor, e uma pergunta para a gente começar a nossa conversa é que o senhor conte um pouquinho da sua trajetória e como que veio esse interesse pela área do direito criminal. Em que momento que o senhor se interessou por isso? O senhor tem uma longa trajetória em outras instituições, depois na advocacia. A gente queria ouvir um pouquinho, entender um pouco da sua trajetória. Perfeito. Essa história eu nunca contei de A a Z, e essa oportunidade de fazê-lo aqui é um momento, então, que eu trago algumas lembranças que, aos poucos, algumas mais profundas, né? Outras mais presentes. Então, se eu não tiver a cronologia necessária, por favor, me perdoem, mas as lembranças mais próximas e que ainda são bastante intensas em mim dizem respeito, a primeira delas, a por que fazer direito. Né? Isto não é uma vocação clássica, não nasci com essa intenção. A opção pelo direito, ela veio de uma conversa com meu pai, em dado momento. E como eu não tinha clareza da carreira a seguir, eu acho que eu poderia ter sido outras coisas. Né? Gosto muito, por exemplo, da atividade do jornalista, hoje gosto muito da atividade do psicólogo, mas o direito, ele pode não acomodar a todos, mas ele abre muitas oportunidades. A realidade é essa. Realmente, uma faculdade de direito traz esse diferencial. Creio que é um curso diferenciado por isso. Então, na ausência de uma vocação clara e óbvia, e conversando com meu pai, ele disse sugestivamente, né, que o direito seria uma opção. Aí está a opção pelo direito. Estamos falando agora de um ingresso em 89, a Constituição Federal recém, portanto, promulgada, me formando em 1993 e desde logo iniciando uma carreira na advocacia. Mas aí vamos contando no passo a passo, conforme seja o desejo de vocês. Eu gostaria de atendê-los da melhor forma possível aqui. Doutor Luciano, nessa trajetória, né, que começa após a formatura na advocacia, logo após vem o concurso público, não sei se logo após ou depois, e o ingresso numa carreira jurídica bastante importante, né? Um concurso público bastante difícil, e o senhor se torna procurador federal, né? Ministério Público Federal. Isso. Tem atuação em atuações importantes, e depois a gente quer lhe ouvir a respeito disso, né? E tem um momento muito importante de tomada de decisão na sua carreira, que é trocar a carreira pública, não digo trocar, mas optar por abandonar, se exonerar de um cargo público importante, com toda a estabilidade econômica, etc., e retornar para a advocacia privada. Eu gostaria muito de ouvir como foi essa tomada de decisão, como aconteceu isso, porque isso não é a praxe, né? Não acontece todos os dias, né? Exato. Que lhe tocou? É verdade. Bom, então, na época em que eu me formei, não havia ainda o exame da ordem. Então, você recebia a carteira de advogado no dia da formatura. Estamos falando de 27 de dezembro de 93. Em 94, eu já trabalhava no escritório de advocacia, como estagiário, e desde logo inicio a exercer a advocacia. E à época, isso possivelmente tenha mudado, eu de imediato fui ao Supremo Tribunal Federal. Me noticiaram que eu teria sido o advogado mais jovem a fazer sustentação oral no Supremo Tribunal Federal com 24 anos, que eu completaria logo em março de 94. E de modo que isso o escritório me propiciona. Na verdade, isso é muito importante também. É o cliente que leva você, muitas vezes, a essas situações que podem ser exitosas e que podem não ser tanto. Mas eu tive o privilégio de ter essas oportunidades na advocacia. Então,
1994, 1995 e início de 1996. Eu estava bem na advocacia, gostava de advogar. Mas veja, em um regime onde você não tem férias. Lembro de ficar janeiro e fevereiro trabalhando. Ou seja, sabemos aqui no Rio Grande do Sul temos esse movimento migratório de final de semana, sobretudo em janeiro e fevereiro, você vai ao litoral. Não tinha nada disso. Eu trabalhava aos sábados, domingo, não, mas eu gostava de fazer isso. Só que em dado momento me é apontada uma hipótese de concurso. Né? Isso não estava no meu radar propriamente. Mas a matéria era muito interessante. E o concurso era para o Ministério Público Federal. Estava em aberto um concurso para o Ministério Público Federal. Eu pensei, olha, realmente é um concurso difícil e demorado. Esse concurso se inicia em abril de 96 e se finaliza com posse em fevereiro de 1997. Concurso de várias fases, várias disciplinas. E eu, cansado e vendo ali uma perspectiva interessante, eu resolvi topar esse desafio e fiz o concurso para o Ministério Público Federal, acreditando que eu não ia passar das primeiras fases, mas isso aconteceu. E à medida que eu fui superando as fases, eu fui tomando gosto pela situação. Eu estudava realmente bastante. E eu acho que essa é uma mensagem muito importante de passar aos nossos estudantes. Não é só a decisão vou fazer concurso, é vou fazer concurso para qual carreira. Obviamente que nós podemos ter mais de uma opção de concurso, podemos não ter êxito naquela que mais desejamos, mas numa outra não menos importante. Mas quando eu estiver fazendo aquele específico concurso, eu preciso olhar quem serão meus examinadores, o que eles fazem. No meu caso, eram ministros do Supremo, ministros do STJ, o Procurador-Geral da República. Então, estava bastante claro que não adiantava ali estudar, por exemplo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por mais relevante que fosse, sobretudo se confirmada pelo STJ, teria outro valor, não é? Porque era um concurso em nível federal. Éramos 5 mil candidatos à época e havia uma grande peneira na primeira parte, que era a prova objetiva. Envolviam 9 matérias, algumas das quais eu realmente não tinha aptidão, como direito econômico, na época, por exemplo. Né? Nós não temos essa preparação na faculdade. E fomos em frente. E acabei sendo aprovado. Eu lembro muito bem que em dezembro de 96, houve as provas orais em Brasília, né? Um cenário desafiador, eram 540 pontos e sorteavam-se 9 itens, ali, na hora. Então, havia temas que eram muito, enfim, próximos e afins. A minha formação e o meu estudo sempre foi de forma prioritária voltada à área penal, processual penal e direito constitucional. Então, aqui eu traria uma recomendação. Nós nunca nunca dominaremos todo o direito, absolutamente impossível, mas você tem que ter firmeza em alguma área. Eu acho que isso lhe dá uma alavancagem. Então, por exemplo, o direito constitucional era um concurso é uma matéria muito importante para o Ministério Público Federal. E eu gostava muito disso, porque você vê a relação entre Estado e pessoa, Estado e indivíduo. Se você olhar para o direito penal, também há uma proximidade em relação a isso. O direito tributário também, com algumas especificidades. Então isso já lhe dá uma largada discursiva para uma prova. Né? Ao direito administrativo, com suas nuances também. E a minha parte menos, digamos, muscular, era a parte do direito civil, que pela sua amplitude também, mas foi o que eu fiz, foi correr atrás. Mas eu sabia que meu examinador era o ministro. Você vai estudando, então, as decisões, E assim fomos. Né? E fui aprovado nesse concurso. E dos aprovados pelo Rio Grande do Sul, acho que foram, não me lembro na época, até foi um número grande, fomos 15, se eu não me engano. Só havia 4 ou 5 vagas no Rio Grande do Sul. E eu tinha sido bem colocado, eu fui
a opção era Passo Fundo para mim. E fui procurador, então, 1 ano e meio em Passo Fundo, depois 1 ano e meio em Caxias e depois vou a Porto Alegre. A peculiaridade aqui é que Passo Fundo e Caxias eram apenas as cidades sede da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, né? E a minha atribuição, ela envolvia 150 municípios, né? Então, qualquer crime federal, e daí já o viés criminal, né, que ocorresse naquela região norte do estado, eu era autoridade federal, pública federal, para promover a investigação e eventual processamento desses fatos, né? E em Caxias do Sul, um pouco mais próximo então da minha cidade, Porto Alegre, a Justiça Federal já começava a se interiorizar mais, porém é uma cidade também pujante e aí começa com mais evidência virem os crimes econômicos, né? Eu presencio e chego a trabalhar pelo Ministério Público Federal junto ao Ministério da Justiça em projetos de lei. Eu já estava na instituição quando surge a Lei de Lavagem de Dinheiro, em 1998. Então participamos e tive o privilégio também de já ter aquela altura especialização em Direito Penal, depois fazendo mestrado em Direito, porque já lecionava essa disciplina na Unicinos, também uma carreira acadêmica paralela. E o que eu percebi ali é que havia conhecimentos que necessitavam ser conectados. E vejo que não é curioso a razão pela qual hoje eu exerço sim a advocacia na área criminal, mas na área criminal empresarial. Nenhum demérito, mas eu não faço júri, não trabalho tráfico de entorpecentes, crimes violentos, né? É uma opção para aquela relação, veja bem, mais uma vez, empresa ou pessoa, Estado. Então veja como esse é o fio condutor, na verdade, daquela situação que me inspirou desde o início, né? E no âmbito do direito penal, porque a profissão assim o exigia, acabei realmente me sobreespecializando nessa área. Chego em dado momento tínhamos uma organização interna no Ministério Público Federal de coordenar a área criminal para todo o Estado, e aí havia uma representatividade maior em Brasília, né? Junto aos órgãos da Receita Federal, do Banco Central, e onde eu fui buscando um conhecimento agregado. Foi isso, e assim foi, e vou a Porto Alegre no ano 2000, a primeira operação policial do Brasil, ela é feita com a nossa equipe, foi no ano de 2000, Operação Alfa Índia, lembro bem, em que atuo, envolveu a prisão de delegados da Polícia Federal, agentes privados, agentes públicos. Foi a primeira mega operação do Brasil, né? Conduzida, então, pela Polícia Federal aqui, e atuamos, né, aí nossa equipe como procuradores da República. Casos de corrupção, de fronteiras, etc. e tal. Então, no Ministério Público Federal, tivemos casos muito interessantes também. Só que, em dado momento, a organização interna da instituição, isso aqui não é nada detrimentoso ao Ministério Público Federal, mas é como o Estado consegue. Qual foi minha grande expectativa não atendida? Falei a vocês que com 24 anos eu estava em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Sim. Quando eu assumo como procurador da República, eu atuo perante uma vara, perante um juízo. E esse juízo viria a ser, e participo, da primeira vara especializada no Brasil em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. Venho a ser o primeiro procurador desta vara, com um grupo de mais 3 colegas. Quando o Sérgio Moro também abre, o juiz Sérgio Moro, então juiz em Curitiba, nós abrimos em Porto Alegre, o TRF 4, a área do Tribunal da 4ª Região, que abrange os 3 estados do Sul, foi pioneiro. Então significava que nós passávamos a estar também competentes por receber de todo o estado. Enfim, realmente houve uma especialização dentro da linha especial, que é o direito penal. Porém, o que acontecia, Lúcio? O que acontecia, Pedro? Você só jogava em primeira instância, porque a estratificação da carreira do Ministério Público faz com que você perca a causa quando ela vai para o grau recursal, ao passo que o advogado é o mesmo. Segue indo ao tribunal, vai ao STJ, vai em Brasília. Então eu vi aquilo como escorrendo das minhas mãos. Não que eu fosse melhor
não que eu fosse, mas é natural que é todo aquele empenho, olha só, aquele empenho de energia para mover esta causa, acabava se perdendo quando um colega agora do segundo grau, assim, diferentemente de um juiz, em que é importante que um juiz mais antigo, um órgão colegiado, até diria que é importante que ele não conheça e não tenha os vieses. O juiz não é parte. Né? Então, diferentemente de um desembargador que vai reformar a decisão do juiz, ele o fará por razões de atentos à sua imparcialidade, etc. Mas nós não éramos imparciais, nós éramos parte. Então, aquele conhecimento agregado de primeira instância se perdia. Então, eu diria que há uma rampa inclinada em que você está preso ao andar, dizer andar de baixo para não ser detrimentoso, mas ao primeiro grau, à primeira instância, ao passo que o advogado tinha essa liberdade. Eu, de certa forma, invejava aquilo, né? Mas, logicamente, a decisão de sair, ela foi muito rápida, vem precisamente por conta disso, né? Lembro bem que houve algumas causas que sustentávamos com vigor. Eu até acho que o Ministério Público, o Estado não deve ser estratégico, né? A parte privada tem o direito de sê-lo, mas tínhamos ali, éramos um grupo muito jovem, né? Eu assumo com 26 anos de idade, uma Procuradoria da República. E aprendendo, cometemos muitos erros, eu não tenho dúvida disso, né? Mas, sobretudo pelo excesso de rigor, que eu digo, né? Você entra, você toma posse em Brasília, você jura cumprir a Constituição, isto é algo extremamente solene, mas ao mesmo tempo, o que diz a Constituição sobre liberdade de expressão? Podemos aqui entrar em debates variados nesse assunto. Então, quando essas causas criminais elas começavam a se dissipar perante as instâncias superiores, você perdia o contato e então havia uma sensação de energia drenada. E eu tinha vontade de mudar isto, tive vontade. Então, me exonero do Ministério Público Federal, uma decisão difícil, eu ouvi, à época, no ensinamento da Isaura Riedel, era minha professora de inglês, e ela disse assim para mim, porque eu, obviamente, compartilhava essa dúvida, ela dizia, você tem esse desejo, você nunca vai conseguir conviver, se não sair, com a ideia de como teria sido se eu tivesse saído. Então foi um exercício realmente, na época eu não sei se eu fui o primeiro, mas se não fui o primeiro, fui o segundo. Depois vieram outros, né, que tiveram esse caminho. Todos antes me perguntavam, e aí, sobrevivesse sim, mas eu digo que aí sim foi por convicção e vocação, porque eu já conhecia a advocacia, já passara por desafios bastante importantes ali, e agora, então, bastava eu me organizar e recuperar aquilo que eu entendia que eu não conseguiria mais dar ao Ministério Público Federal. Então, um sentimento de utilidade própria, assim, né? De construir, levar adiante, de fechar uma obra por inteiro, coisa que a parte privada tem muito mais liberdade, ou deve ter mais liberdade do que o Estado de fazer. Perfeito. E hoje, o senhor atua há alguns anos em casos de grande repercussão nacional, né? Que aparecem nas mídias, que são cases jurídicos, verdadeiros cases que os nossos estudantes estudam na faculdade e ouvem falar. Como é que o senhor se prepara tecnicamente, enquanto pessoa, enquanto advogado, para esses casos de grande repercussão? Eu ouvi uma vez de um cliente, e um dos primeiros clientes que eu tive, depois que eu fui para a iniciativa privada, foi num caso muito polêmico, à época era o maior processo criminal do Brasil, a Operação Chacal e a Operação Satyagraha, que tinha como alvo Daniel Dantas, que era um economista financista, chamado de banqueiro, uma pessoa realmente muito inteligente, e uma operação que eclodiu em São Paulo, Rio de Janeiro, bastante relevante. E naquele momento, obviamente que eu já sabia, nós vamos falar aqui do óbvio, né? Você precisa de preparo. E em dado momento, houve uma CPI sobre essa situação, sobre esse caso,
no Congresso Nacional. E eu recém saíra do Ministério Público Federal. Isso é importante, se eu me permitir fazer um parênteses, me retoma aqui, Pedro, se eu sair da pergunta. Mas quando eu me exonero, eu tinha um desafio adicional. Eu não podia advogar na região sul por 3 anos. Então, ou seja, é a quarentena constitucional. Eu a cumpri rigorosamente, porque, bom, isso é uma regra que busca evitar conflitos de interesse. Ontem você estava sentado ali e hoje eu sigo tendo meus melhores amigos, possivelmente no âmbito do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Isso não impediu, né? Mas concordo que é uma prática recomendada e acho sim prudente que ela exista. E isso me leva para o mercado do centro do país. A imposição da regra me empurra para o mercado. Eu não sei olha que curioso, se houvesse essa regra, se eu realmente teria saído do Rio Grande do Sul da forma como saí. E aí estabelecemos, então, basicamente, uma atividade profissional em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, naturalmente, que acabava sendo a última situação. Não sei se eu respondi, Pedro, era nesse encaminhamento, mas aí houve, no contexto dessa causa, uma convocação do cliente, do Daniel, para uma CPI. E ele foi muito bem na explicação. O Congresso, à época, queria trucidá-lo, e ele foi muito bem. E aí ele respondeu assim para mim, fez um comentário, primeira vez que eu conto essa história, ele disse assim, você sabe que o pessoal disse que eu fui bem, sabe por quê? E eu, por quê? Porque eu me preparo. Ou seja, vindo de um cliente, possivelmente naquela época o cliente mais relevante, né? Você não tem opção. Se você está na atividade privada, você precisa. Na pública também é desejável que seja, mas o custo não é o mesmo de você não estar preparado na atividade privada. Esta é a grande diferença. Ou seja, e nisso entra o assunto do direito em geral. Né? O direito pode não acomodar a todos, mas acomoda a muita gente. Ou seja, o direito tem a possibilidade, como talvez poucas outras profissões, de dar um arsenal tão amplo, né, de atuação. Escolhi a advocacia e dentro dela a criminal, porque era a atividade que eu desenvolvia no âmbito do Ministério Público Federal. E muito interessante, porque fui muito criticado também à época, a despeito de cumprir a quarentena, lá no Congresso perguntaram, é verdade que você contratou por Daniel Dantas um ex-procurador da República? Ou seja, então o pessoal, muitos insinuaram, né, dentro da instituição, algumas pessoas vibraram por mim, outras acharam um absurdo, né? Havia, acho que segue havendo um certo preconceito de pessoas que abandonam, né? O mesmo não existe quando a pessoa sai do Ministério Público e vai ao tribunal, pelo Quinto Constitucional. Tá? Mas essa guinada da iniciativa privada realmente era algo que chamou bastante atenção na época. E assim fui desenvolvendo e fui passando. Então já estamos ali em 2009, 10, 11, quando eclode o Mensalão. E aí é muito curioso, porque eu acho que é um exemplo real do que eu estou aqui falando. Enquanto procurador da República, um dos livros que eu escrevi foi Evasão de Divisas, né? O crime sobre evasão de divisas. E o Mensalão versava em grande parte sobre este crime, sobre lavagem de dinheiro. E eu sou procurado, em dado momento, pelo publicitário Duda Mendonça, que fora o marqueteiro do Lula na eleição que ele saiu vitorioso. E aí eu digo, Duda, por que você está vindo a mim? Um advogado... Nossa casa de máquinas sempre foi em Porto Alegre, como costumo dizer, né? Hoje temos representação no Rio de Janeiro, Brasília. Tínhamos uma grande em São Paulo, fizemos uma modificação societária. E aí eu fui ler o acórdão que recebeu a denúncia contra o Duda. O ministro Joaquim Barbosa era o relator. E aí dizia assim, né? Em relação à alegação de defesa, não, porque não procede do então defensor, porque, como diz Luciano Feldes no livro Evasão de Divisas, e me cita. E aí vem o cliente e me procura. Veja aqui, então uma obra que eu, na época foi inédito mesmo, ali era o desenvolvimento de uma outra teoria,
basicamente para dizer que quem tem depósito no exterior tinha que comunicar não à Receita, mas ao Banco Central. Isso mudava o ângulo da acusação. E aí o Joaquim recebeu a denúncia, o Supremo recebeu a denúncia contra ele e veio me procurar. E aí, você tem que fazer, me disse o Duda. Tenho que fazer. Porque, de fato, me leram, mas não por inteiro. Porque havia uma regra complementar no livro que dizia, ok, é o Banco Central, a autoridade, que deveria ter sido comunicada e não foi, porém, o Banco Central, essa mesma regra, estipula casos de dispensa de comunicação. Veja só que interessante. E aí, a acusação é porque ele havia recebido dinheiro da campanha em contas no exterior. Eu disse, Duda, me passe seus extratos bancários da conta no exterior. E aí, eu aqui mentalizando. Eu já sei a tese. Tá? Mas veja como é importante, Lúcio, ir no detalhe. Né? Havia um parágrafo de um artigo tal da lei, da circular tal do Banco Central que dizia, estão dispensadas da apresentação da declaração, logo não configuraria evasão de divisas, quem no dia 31 de dezembro, ou seja, era uma fotografia de um determinado dia do calendário, possuísse menos de 100 mil dólares na conta. Haviam transitado 10 milhões de dólares na conta. Só que a regra, ela impunha uma análise não de trânsito na conta, mas uma fotografia do dia 31 de dezembro. Como é com o imposto de renda também, né? Qual era a situação em 31 de 12? E aí, quando eu recebo os extratos, havia realmente circulado o dinheiro que a acusação imputava, porém, no dia 31 de 12, só havia 513 dólares na conta. O dinheiro já havia saído de lá para outro destino. Ou seja, era um dinheiro que deveria ser tributado, na época foi pago o tributo, porém, não escapava do crime financeiro. E aí eu sou contratado, entro para o processo, e foi um processo que havia 40 acusados, um faleceu, o outro, em relação ao outro, houve uma anulação específica e fomos a julgamento, então, um julgamento mais extenso da história do Supremo, 38 acusados, aí chega lá, todas aquelas bancas, São Paulo, Minas Gerais, Rio, Brasília, e chega lá o gaúcho, né, de Malicuia, né, eu, a Débora e o Mário, sócios, chegamos lá, não pertencíamos à primeira roda, tá? Até o dia que fomos aí à sustentação oral e efetivamente ali foi muito desafiador, porque era uma defesa ao vivo para todo o Brasil, 1 hora, né? E está até hoje, né, no YouTube, ou seja, seria, como diria Mário Quintana, um erro em bronze ali, seria um erro eterno, né? Então eu faço toda essa história para voltar, Pedro, à questão do preparo, certo? Você tem espaço, mas você precisa se preparar, porque a maioria não o faz. Então, e mais do que nunca isso, certo? Sobretudo em tempos atuais. Ou seja, a preparação, ela é um pressuposto necessário, poderá ser insuficiente, mas é um pressuposto absolutamente necessário para o êxito na advocacia. E assim foi. E aí depois temos outros capítulos aí pela frente. Essa relação, esse processo do mensalão é, sem dúvida, um dos maiores, né? A relação com clientes que têm um renome nacional, famosos, destaque. Daqui a pouco o Pedro vai entrar na questão esportiva, no futebol também, sim, né? Sim. Como conduzir essas relações e suportar também, não naquela... A gente via naquela época e vê hoje também processos em que há a questão jurídica, mas também a questão política, a questão da pressão, a relação com essas pessoas, com a mídia, como se relacionar, né, dentro desse ambiente e como desempenhar as estratégias, né? Hoje a gente tem todo um contexto e a gente vê essas modificações, né, como no mensalão e prosseguindo em uma série de processos que se dão a partir dali. Perfeito. Muito importante
Lúcio, essa questão, né? Você toca em relação com o cliente, o interno em relação com o externo, né? Com a mídia. Eu sempre fui discreto. Optei por ter essa feição, tá? E acho que me valeu a pena. Né? Essas inserções de mídia, elas acabam sendo boas para o advogado, mas nem sempre são boas para o cliente. Então, a primeira questão é, a relação com o cliente tem que ser uma relação de compromisso. Tem que ser mútua. Né? E você tem que entender o propósito que nosso código de ética da ordem determina que você não pode colocar o cliente em lide temerária. Então, não pode ser você, o advogado, a, de alguma forma, estabelecer um ponto de fragilidade. Né? Estabelecer, às vezes, uma discussão pública com o juiz pode não fazer nenhum sentido. Tá? Ou, combinado com o cliente, estrategicamente, isso pode ser feito. Tá? Eu já o fiz, inclusive, com representação diante de magistrado, no CNJ, por exemplo. Mas isso tem que ser uma opção muito consciente, com o cliente informado sobre, e sobre as consequências também. E aqui eu vou entrar num ponto, porque o subproduto do mensalão vai ser a Lava Jato. Entre o final de 2012, nós temos o julgamento em 2012, entre 2012 e o início da Lava Jato, que é em 2014, nós temos uma reforma legislativa que estipula, com detalhes, a lei de colaboração premiada. E de organizações criminosas. Aí o que acontece? Eu nunca havia trabalhado com esse produto. Mas, no momento que a lei coloca este remédio na prateleira, você, como advogado, precisa ter a prudência de entender que isto pode ser importante para o momento. E eu acho que essa avaliação, eu tenho convicção aqui de que é uma avaliação duríssima. Nós estamos falando da colaboração premiada, é um remédio tarja preta, mas que muito, assim, incipiente ainda, ou seja, precisava ser considerada. Então, mais uma vez, tentando responder, Lúcio, a relação com o cliente tem que ser uma relação de transparência no sentido de consequências, né? Previsibilidade, né? Nós não temos capacidade de determinar como ocorrerá este fim, mas nós temos que saber os caminhos que poderiam conduzir a uma melhor ou menor solução e, em conjunto, decidir sobre, né? Até o momento que o cliente joga de volta a decisão para você. Você saberá melhor do que eu conduzir esse caminho. E essa decisão, para você tomar com nível de responsabilidade, mais uma vez você tem que estar preparado. Quando há a Operação Lava Jato, nós somos confrontados com uma situação dessas. E na primeira situação, representando pessoas que depois têm relação até hoje, eram pessoas que tinham algumas situações envolvendo doações de campanha. E essa é uma realidade que não deixou de existir. A Operação Lava Jato ela vem com um propósito, mas também vem com uma força extraordinária nunca antes vista. Ou seja, recuperava fatos do passado com medidas cautelares presentes. Né? Então você tinha que observar. E quando nós tivemos essa experiência, e confrontado com a possibilidade de adotar um mecanismo diverso, que a defesa sempre foi compreendida como resistência. Sim, tipicamente e originariamente, defesa é a resistência. Mas fui estudar mais profundamente o direito americano, né? a Bar Association, a American Bar Association, como é que isso aí era regulamentado, e fomos ver outras experiências. E ali, né, tivemos a coragem de definir por uma medida dessa natureza numa circunstância que depois se provou eficaz, eficiente. Né? Uma medida menos invasiva, óbvio, de grande exposição, mas você tinha ali o que no jargão se costuma dizer um incêndio controlado. Então, quando é inevitável, não adianta, né? Eu sei que eu vou bater com a cabeça naquela parede. O que eu posso fazer é tentar minimizar a velocidade, eu posso tentar o impacto ser mais suave, e isto é responsabilidade do advogado.
né? Com muita transparência com o cliente. Então, veja que eu falo de duas, eu volto a isso depois, mas tem uma terceira situação. Falamos da defesa, a atuação do advogado nos tribunais pode se dar, então, como resistência, que é a atuação principal, pode se dar como numa perspectiva de colaboração premiada, como essa. Havia esquecido um dos livros importantes que eu até indico, do Alan Dershowitz, que foi o advogado do O.J. Simpson, professor de Harvard, um advogado polêmico dos Estados Unidos, que ele diria assim: o advogado tem que saber quando atacar, mas também precisa saber quando ceder. Ou seja, no Brasil houve uma polêmica que advogado que fazia delação, advogado que não fazia delação. Isso não é uma opção do advogado. Isso é uma análise técnica em cima de uma realidade e um juízo de probabilidades maduro. Tá? Eu não posso sonegar essa opção do meu cliente. Muitos dos que também questionaram isso acabaram, enfim, adotando a prática. Mas ok, mas não tínhamos nem nós certeza do destino que estávamos adotando. Então, às vezes, é a convicção mesmo que faz você ir para um caminho ou para outro. Mas tem uma terceira situação também, que foi um fato que me preparou, inclusive, para o mensalão. Um ano antes, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, uma instituição enfim, importante das ciências criminais no Brasil, me chama para atuar como amicus curiae, né, numa ação vulgarmente chamada passeata da maconha, mas era uma discussão sobre se as pessoas poderiam sair e reivindicar, obviamente que não para fumar, mas para reivindicar, se fumavam não era outro problema, mas essas pessoas tinham liberdade de reivindicar a descriminalização do uso de drogas. Então isso não tinha nada a ver com maconha, não tinha nada a ver com tóxicos, tinha a ver com liberdade. Né? Ou será que nós somos obrigados a conviver eternamente com o Código Penal que existe? A sociedade não pode pleitear mudanças, não pode pleitear em dado momento a descriminalização da eutanásia ou de outros assuntos, todos eles polêmicos, certamente, mas não é na praça pública que eu discuto essas questões? Né? E aí foi uma atuação muito interessante, porque a ação foi proposta, muitas pessoas foram presas por participarem dessas marchas, né? Presas com violência, porque havia o entendimento de que poderia ser apologia ao crime. Isto é crucial para nós. Eu desenvolvi muito isso num texto, um dos últimos que eu publiquei, que é o Direito de Defesa, que é o seguinte: isto é principiológico. De onde que eu parto? Eu parto do regime de proibição. O raciocínio, ele parte da proibição ou ele parte da liberdade? Ninguém tem liberdade de fazer o que quiser. Eu não tenho aqui a liberdade de dizer o que eu quero. Haverá consequências, dependendo de como eu faço, do que eu faço, na intensidade que eu faça. Agora, toda a regra é de partir da liberdade e não partir da proibição. Um juiz que olha para o crime de apologia ao crime, estão fazendo apologia. Não. A perspectiva é anterior. O que não é absoluto é o poder do Estado, não os direitos. Né? Ou seja, dentro do direito de manifestação está o direito de reivindicação. E eu posso mostrar, desde que seja sem armas, pacífica, eu tenho o direito de reivindicar uma mudança de ordem jurídica em determinados pontos. Não posso pleitear intervenção militar, porque isso ofende cláusula pétrea. A Constituição não admite só a reforma total, mas pleitear a reforma do ordenamento jurídico penal para que determinada conduta seja excluída, isto é uma atuação em liberdade, ainda que eu possa discordar da situação. Então, veja, você pode atuar como defensor, tecnicamente falando, no regime de resistência, você pode, numa circunstância concreta, atuar num âmbito de colaboração, você pode atuar como amicus curiae. Ou seja, isso é um universo de possibilidades que se abrem a partir das oportunidades que surgem. Mas esta é a riqueza do direito, que nos abre essas oportunidades. E falando na sua atuação, o senhor tem uma atuação muito destacada hoje no campo esportivo, seja linkando a advocacia, né? O senhor é representante de jogadores, técnicos, como advogado, mas também no campo da gestão, que o senhor tem hoje um papel importante na gestão do Grêmio. De que modo que isso se encaixa? Em que momento que o senhor pensou, poxa,
A advocacia, o direito, o esporte, como é que é essa conciliação disso tudo, em que momento que ela acontece? Isso é muito interessante porque a pandemia, nós estamos falando de 2020, né? 2020 e 2021. Eu me torno pai de gêmeos em 2019, né? É um pouco mais velho, mas estamos aí. E isso é uma grande felicidade que ocorre na minha vida, mas junto com isso vem uma situação de pandemia que me obriga a reduzir minha atividade profissional. Eu precisava largar algum escritório, porque basicamente eu e a Débora, enfim, que é sócia e também esposa, mas nós nos dividíamos entre os escritórios do centro do país. E era uma vida vertiginosa. Vem os filhos, vem a pandemia, eu faço uma opção clara. Eu recuo a zaga, vamos dizer assim, e passo a não estar fora do Rio Grande do Sul todas as semanas, mas passo a alternar, uma sim, outra não. Bom, eu sou um pouco inquieto, eu gosto de fazer várias coisas, né? E o então candidato a presidente Alberto Guerra me convida honrosamente para ser candidato a vice-presidente do Grêmio, né? Um gremista, lógico, muito. Meu pai exerce grande influência nisso. E aceito, vamos para uma eleição e somos eleitos, né? E lembrando que é vice-presidência institucional, ou seja, eu nunca me esqueço, meu primeiro ato foi passar meus dados para a Urbanrisul. A dimensão é administrativa mesmo, é um conselho de administração, ou seja, é como uma empresa, você tem que gerir um orçamento de 500 milhões anuais, você determina despesas e hoje, com Lei Geral do Esporte, você responde, e dependendo se gerir fraudulentamente a instituição, responde inclusive com bens pessoais. Tá? Então foi uma experiência riquíssima, tá? Riquíssima, obviamente, que agora está terminando nosso mandato, final do ano, né? Enfim, teremos uma nova situação. E nesse contexto de clube, em algumas situações, realmente houve alguns casos que precisei ajudar. Um deles, o mais conhecido ultimamente, foi o do Renato, o treinador. E o Renato se envolve numa discussão pública com um jornalista que o havia ofendido numa nota, e ele responde numa entrevista coletiva, né? E ali, por que eu entro nessas situações? Porque o juiz marca uma audiência para o Renato no dia de jogo na Arena, 2 horas antes do jogo. Eu acho que era o último jogo do Grêmio na Arena, o Grêmio ainda disputava uma possível vaga na Sul-Americana, era um jogo importantíssimo. E o juiz não tinha noção ali do ambiente, o ambiente em dia de jogo é algo completamente, talvez a torcida não tenha noção, mas é um ambiente de muita tensão, concentração. Né? 2 horas antes do jogo, os jogadores já estão quase aquecendo, né? Ouvindo a preleção, enfim, a torcida já está fazendo o estádio pulsar. Imagina fazer uma audiência no juizado do torcedor, né? Então ali também a outra parte queria a foto, né, do Renato. Aí eu preciso entrar como vice-presidente mesmo, me apresento ali, advogado, disse, olha, dei o Renato aqui por citado, mas vamos redesignar esse ato, uma confusão no momento, e assim fomos em frente. E depois ganhamos, porque por circunstâncias processuais lá, depois a queixa foi rejeitada, né? E assim houve outros casos também. Então o futebol me trouxe muita experiência pessoal, né? Tivemos um desafio muito grande na questão da arena, que era uma briga muito grande que tínhamos com os gestores, e briga jurídica mesmo, e pesada, né? Alguns desses fatos estão sendo paulatinamente revelados, outros, né, não podem sê-lo ainda, mas com isso houve muitas relações pessoais, lógico, que se estabeleceram aí, inclusive com personagens do futebol. Foram episódios muito bacanas da minha vida. E olhamos para o tempo e nós já estamos num momento muito avançado, mas quando a conversa é boa, o tempo logo passa, já diria a música. Mas a gente não vai deixar de fazer aquilo que o nosso podcast tem o seu título, Em Xeque Mate,
que é colocar os nossos entrevistados, os nossos participantes aqui com perguntas um pouco mais... que colocam talvez em xeque-mate. E a ideia é fazer um jogo rápido, né? Vem a pergunta e a resposta imediata que vier na cabeça. A primeira pergunta, eu posso começar, professor Lúcio? Pode começar. Uma aula que o senhor nunca esqueceu enquanto aluno? Enquanto aluno, as minhas aulas preferidas eram aulas de direito penal. Eu acho que cursei a PUC e os melhores professores ocupavam essa disciplina. E normalmente eram professores do Ministério Público, o que me deixou remotamente esse desejo de um dia pertencer à instituição. A recomendação de um livro para os estudantes, um livro de leitura jurídico ou de formação que lhe marcou, que o senhor recomendaria? Eu leio demais, mas não necessariamente eu leio capa a capa os livros, tá? Eu acho que, eventualmente, quando você captura o sentido do livro e para que você possa ter uma visão literária mais abrangente, pela absoluta limitação de tempo, às vezes isso ocorre. Mas eu vou me reportar um livro que li recentemente, de capa a capa, que eu acho que pode fazer sentido mencionar aqui, por tudo aquilo que falamos, pela abnegação, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Né? A história é uma história comovente e verdadeira. Qual o caso mais difícil que o senhor já atuou? Eu acho que difícil, aí eu me reportaria essas duas situações. Foi o mensalão, porque a situação era adversa, eram 53 acusações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e o Duda Mendonça foi um dos únicos, dos grandes personagens, foi o único absolvido, né? Todos os demais condenados. Então ele foi um cenário desafiador e exitoso. O cliente mais difícil a ser, digamos assim, administrado? Qual a personalidade ou o cliente mais difícil para o advogado conduzir? No caso, no direito penal ou criminal. Esse eu tenho bem claro. Vou pedir licença, porque seria uma situação que mostraria uma adversidade com o cliente, né? Mas eu digo assim, o cliente empresário, ele tem absoluta noção e tem também o seu senso particular de injustiça, né? Então, todos os clientes que têm uma escolaridade avançada, né, e precisam discutir mais e precisa ser melhor explicado de por que ocasionou isso, é um desafio. Eu não diria que é um cliente difícil, mas é desafiador atuar nessa área, porque há muitas questões que separam a pessoa privada do Estado, né? E houve muitos excessos e abuso de poder em meio a esse período todo que nós mencionamos. A diferença é que o controle do abuso de poder, ele não é instantâneo. Ele demora. O tempo econômico não é o tempo do direito. E você está falando com o agente econômico que desejaria ver essa solução mais próxima e mais rápida. Então, Perfeito. Esse eu acho que é o grande desafio. Perfeito. Qual o maior conselho que o senhor daria a um jovem estudante de direito? Também tenho clareza em relação a isso, embora não tenha me preparado para essa pergunta. Mas, diante de um universo tão grande de informações que nós temos hoje disponíveis e gratuitas, né, nós temos que selecionar a informação que irá nos capacitar. Eu preciso estudar na fonte, né? Isso significa que, eventualmente, essa fonte será a lei, será a Constituição, e a partir disso, a interpretação que dela se retira. Não basta eu estudar direto a jurisprudência. Uma mesma lei sofre interpretações diversificadas. Entender por que o Supremo decide questões muito relevantes do país por 6-5 significa, é a prova de que toda lei admite multi-interpretação. Ou seja, nós não estamos falando de 5 derrotados, basta mudar um voto que seriam os 5-6, né? Então, estudar a fonte, porque só a partir da fonte é que eu vou entender essa discrepância típica do direito. E a partir disso, a melhor literatura, aquela que é mais aderente, né? Isso é difícil, mas também para isso existem os professores, né? Se o professor Pedro me permitir uma última pergunta. Um grande mestre que lhe inspira? Eu diria hoje, Nabor Bulhões. Nosso querido professor emérito aqui da faculdade. Até peço permissão
para fazer uma homenagem especial ao mestre Nabor, aí, que é uma pessoa Sem dúvida nenhuma. fantástica. É o advogado que me inspira. Perfeito. E assim encerramos esse maravilhoso podcast com o Dr. Luciano Feldens. Agradeço a audiência de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.